Olá, gente! Estou de volta para a gente dar continuidade ao nosso assunto sobre a história humana. Estou fazendo apenas um resumo de algumas partes da história para a gente voltar ao princípio. E no vídeo anterior tem uma parte que eu disse que depois da queda o ser humano ele segue a vida. Então agora com a aliança quebrada, né? Quando o ser humano sofre a queda espiritual, então a aliança com Deus é quebrada e a partir de então a raça humana ela vai começar uma caminhada sem a comunhão com Deus, com a aliança quebrada. E como eu disse, eu já comentei no vídeo anterior sobre a proliferação do pecado. Então o pecado ele proliferou de maneira tremendamente terrível. Foi um tempo muito curto, um espaço de tempo curto, de Adão até o dilúvio, foi apenas 1656 anos, gente. Isso aqui não é depois da morte de Adão, não. Isso aqui foi da criação de Adão e de todas as coisas. Passou somente 1656 anos e o mundo já estava tão deplorável, tão terrível no pecado, tão afundado, que aí Deus teve que destruir. 1656 anos, o mundo já estava numa condição que não tinha mais como Deus permitir a continuidade. Já pensou como o pecado é terrível? Então ocorre o dilúvio e depois do dilúvio chega a próxima história, que vai ser da Torre de Babel. E como eu já disse antes, gente, eu não estou contando essas histórias. Eu estou só passando, dando uma pinceladinha, mas depois a gente vai estar falando com exclusividade sobre essas histórias, né? Mas o que eu quero focar aqui agora é que quando o homem sofre a queda espiritual, ele prossegue sem a comunhão com Deus, com a aliança com Deus quebrada. Porém, eu não comentei sobre o principal ponto, que é a promessa que Deus fez, né? Então, agora a aliança com Deus estava quebrada, porém, a humanidade tinha agora uma promessa, né? Desde que a queda aconteceu, Deus já fez essa promessa. A humanidade estava com uma promessa, debaixo de uma promessa, a promessa de um Salvador. Então, Deus não abandonou, Deus não jogou o homem por escanteio, mas ele fez uma promessa. Por sua misericórdia, ele fez a promessa de um Salvador, não é de salvadores, não. Deus fez a promessa de um Salvador para toda a humanidade. E o que Deus faz é perfeito. Então, Deus fez um plano perfeito e esse plano, muito tempo depois, ia ser consumado, ia ser realizado. Mas Deus, então, ali já no início, ele já fez o plano, já falou para o homem, né? Que ele fez um plano para enviar que esse ia vencer Satanás no lugar do homem, porque o ser humano jamais poderia. Então não havia nada que o ser humano pudesse fazer a não ser crer na palavra de Deus. Aliás, desde o princípio, tudo está ligado a esta fé, né? Tudo se resume na fé na palavra de Deus. A queda humana ocorreu por causa da quebra da palavra de Deus. O homem quebrou a palavra de Deus. Ele deixou de crer na palavra de Deus para crer em outra palavra. Então ali aquele ser falou que na verdade era o inimigo de Deus, o diabo. Então, disfarçado. Então o ser humano acreditou, em vez de ter levado firme a sua fé naquilo que Deus falou. Não, pode qualquer outro ser aparecer aí e falar qualquer coisa, nós vamos ficar firme naquilo que Deus falou. É o que Deus falou e é isso que está valendo, e é baseado no que Deus falou
que Deus vai dar a sua salvação e tudo mais. Para receber salvação tem que estar dentro da palavra de Deus e não fora dela. Não a palavra de homens, mas a palavra de Deus, né? Porque muitas vezes o homem fala, Deus falou, e Deus não falou coisa nenhuma. Deus não mostrou coisa nenhuma. Deus me disse, Deus me mostrou um sonho e não mostrou. Muitas vezes a pessoa vê coisa que não é de Deus, não tem nada a ver com Deus. E ele pensa que é Deus, porque o inimigo, ele se apresenta para se enganar. A Bíblia diz que ele vem como um anjo de luz para enganar. Então a gente vê hoje muitas EQM, que as pessoas falam coisas terríveis e fala com a boca cheia, feliz da vida, porque acha que foi Deus que falou. Teve um homem que ele, quando ele morreu tentando matar uma pessoa. E lá ele tinha certeza que ele, do outro lado, ele tinha certeza, quando ele viu seres de luz, um ser de luz que se aproximou, lá na história, o que ele viu que realmente estava acontecendo, porque realmente isso acontece. E ele viu, se viu em um lugar, ele viu esse ser de luz, e ele diz que essa pessoa com a voz maravilhosa se aproximou e falou com ele, e ele tinha certeza que ele ia receber ali, o julgamento dele seria terrível, porque ele morreu tentando matar alguém. E aí, quando ele pensou, eu estou frito, eu estou ferrado, estou destruído, vou ser condenado. Quando ele pensou isso, né, o ser disse para ele, não se preocupe, aqui não tem nada disso, aqui está tudo bem, aqui não existe esse negócio de pecado, não. Aí ele falou, mas estou salvo, como que eu posso estar salvo se eu morri tentando matar uma pessoa, né? Então, são espíritos enganadores. Tem um também que eu ouvi, que o ser maravilhoso que apareceu para ele, ele é de uma seita muito maligna, muito maligna. E eu não vou dizer o nome, mas uma seita muito maligna e muito sutil e enganadora. Então, mas eu não vou dizer o nome dessa seita, mas ele era dessa seita, e aí ele volta à vida, e aí o ser lá que ele viu, instrui ele para poder proclamar ao povo que é nessa seita que tem salvação e não tem em outro lugar, não. É só naquela seita, né? Que eles não chamam de seita. É só lá que tem salvação. Então esse ser que parecia ser Jesus dá esse recado para ele. Olha só, como o inimigo engana. Tem outro que ele morreu xingando Deus. Morreu xingando Deus. E também o ser que aparece para ele fala para ele que está tudo bem, que ele está bem. E um outro que esse, fazer só um resumo, uma voz linda, maravilhosa, que ele fala assim, é a voz mais linda, mais perfeita que eu já ouvi na minha vida, nunca ouvi. Olha, aquela voz me encheu de assim, ele sentiu aquela coisa, aquela emoção de ouvir aquela voz magnífica, sabe? Uma voz que ele não consegue nem exprimir a grandeza, a beleza daquela voz. Mas depois ele descobre que aquela voz era do inimigo de Deus. E quando é Deus mesmo que vem falar com ele, na verdade a voz de Deus soa como um trovão, que ele até assusta, né? Mas não com braveza, né? Mas uma voz de alguém que tem total autoridade e não, a coisa não estava nada, era bem pro lado dele. Não tinha nada de bom pro lado dele. Porque ele estava vivendo uma vida dupla, no sentido de um pé servindo a Deus e outro pé fora. Então ele não estava servindo a Deus da forma correta e, como diz a palavra de Deus, então ele não estava preparado. E então ele sofre uma grande decepção,
porque ele tinha certeza que ele estava salvo. Mas ali, ele tinha certeza em vida, mas ali, quando a voz falou com ele, que ele viu a situação dele, que Deus falou com ele e mostrou para ele, aí ele viu, ele entendeu que ele realmente estava vivendo errado, mas em vida aqui na terra, para ele estava tudo certinho, estava mil maravilha, ele estava salvo. Mas Deus mostrou para ele que ele não estava, que ele tinha já deixado o primeiro amor fazia tempo já, que ele estava vivendo para ele, que ele estava dando prioridade para ele, para as coisas dele e não para as coisas de Deus. As coisas de Deus estavam em último lugar. Então lá ele pôde ver isso e os olhos dele foram abertos, né? E Deus deu a oportunidade dele voltar. Mas ver que a primeira voz que ele ouviu era macia e maravilhosa, como ele não consegue nem descrever, de tão grandiosa que era aquela voz. Mas não era Deus. Então, muitas EQMs são enganosas, são o inimigo que está falando com muitas pessoas. E as pessoas voltam trazendo mensagens malignas e enganam muitos outros porque elas também foram enganadas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o inimigo, ele é terrível, ele é o enganador, né? A Bíblia diz que ele é o enganador das nações. Então, essa é a realidade. O inimigo, ele sempre lutou contra a palavra de Deus, né? A gente vê que desde o Éden, né? Sempre ele lutou contra a palavra de Deus e ele vai continuar até o fim da história, lutando contra a palavra de Deus. Porque, como eu disse antes, a salvação, a criação de todas as coisas, tudo é pela palavra de Deus. E a nossa comunhão com Deus, a nossa eternidade com Deus, tudo está ligado neste fator, a fé na palavra de Deus e a obediência à palavra de Deus. E então, se há uma coisa que o inimigo deseja e ele luta, é para tirar de nós a fé na palavra de Deus, ou para fazer que o ser humano não dê ouvidos à palavra de Deus ou distorcer o que Deus fala. Então, esse é o trabalho do inimigo. E quando o ser humano, depois do dilúvio, quando a palavra de Deus nos diz, né, que o ser humano, ele constrói uma cidade, os descendentes de Noé vai para uma região chamada Sinar, e lá eles constroem uma cidade e uma torre. Então ali, eu só estou comentando um pouquinho porque eu vou passar para outra parte. Então, ali o homem, ele se exaltou, Deus viu que o coração do homem se exaltou e que o homem, ele tomou um novo propósito, né? Naquela história da construção da torre ali. Então, ali, ele na verdade, ele ficou arrogante, criou uma arrogância e um espírito de grandeza, um espírito de exaltação. O homem, ele se achou, acho que ele, provavelmente, ele começou a pensar, não preciso de Deus. A gente pode ser os nossos próprios Deus, né? A gente pode liderar em tudo. A gente é o cara. Então, dali para frente, a gente vê que o mundo foi só se aprofundando. Provavelmente a idolatria começou ali, né? Como eu disse antes, né, a idolatria provavelmente tenha tido seu início ali. E tudo começou quando eles disseram, vamos ficar aqui, unidos aqui neste lugar. Sendo que isso era uma contradição que Deus havia dito. Deus disse para crescer, se multiplicar, espalhar sobre a face da terra. E eles disseram o contrário, não, vamos ficar aqui, para nós não se espalhar. Já uma contradição, já mostrando que o homem ali, ele já estava, pela influência do mal, já num sentimento de prevalecer acima da autoridade divina, né? Ele mesmo ser o seu próprio Deus. Então, ali como que desafiando o que Deus havia dito.
né? Desafiando a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai nos mostrar que depois da Torre de Babel, o mundo, ele realmente se afundou no pecado de novo, né? E como eu disse, eu acredito, para meu modo de ver, pior do que antes, né? Porque agora o ser humano já era uma geração ali, aquelas gerações ali depois do dilúvio, já pouco tempo depois, já não era mais, abandonaram a Deus, desprezaram, viraram de costas para Deus, né? Que vai chegar uma parte que a palavra de Deus vai dizer que o ser humano, ele virou de costas para Deus, ele desprezou Deus, né? Em outras palavras, virou de costas é uma expressão, né? Mas ele desprezou a Deus, ele passou a adorar a criatura no lugar do Criador. Então, Deus vendo essa condição, Deus, é claro, eu falo na expressão humana, né? Porque Deus usa expressões porque está falando com o ser humano, né? Como eu já expliquei, Deus está falando com o ser humano, então é isso. A gente fala aqui o nosso modo. Mas, na verdade, Deus já tinha visto, Deus já tinha feito o plano de criar a nação de Israel, tudo Deus já havia feito. Mas isso porque Deus tem o poder de ver o futuro, né? Não é que Deus estava trabalhando para que seja daquela forma, que sejasse daquela forma, não. Não é, Deus nunca quer o mal, Deus nunca quer o pecado, Deus nunca quer que o povo se rebela. Claro, Deus não é maluco, né? Deus, o desejo de Deus é que o ser humano seja obediente, né? Mas Deus, ele vê a situação, então ele já adianta, já revelando muitas coisas, como Deus revela na palavra de Deus o futuro, porque Deus vê, tem coisa que é claro que é Deus que projetou, mas o mal, Deus não projeta o mal. Então, Deus, ele já tinha claro em mente que ele ia, as providências que ele ia tomar, né? Mas vamos pôr do lado essa parte, porque senão não dá pra gente conversar do nosso modo, né? Porque, então Deus não sabia, então Deus que quis, não. Como eu já disse, a história Deus fala porque ele já conhece por causa do seu poder, né? A sua, por ele ser onisciente. Mas, e ele adianta falando para nós, né? Para que nós possamos tomar providência, muitas coisas que poderíamos cair na armadilha e nós não caímos porque a palavra de Deus já adiantou e já falou. Então, já sabemos que é dessa forma, então eu vou falar do nosso modo. Então, vendo Deus aquela situação, como a terra estava corrompida e como o mal havia tomado conta, a idolatria tinha tomado conta da mente humana, né? E das ações humanas, né? Estava afundada na idolatria, afundada no mal. Então Deus, eu acho que eu disse no vídeo anterior, né? Que como Deus fez lá quando o povo de Israel se rebelou, estava rebelde, e Deus quis destruir, mas Moisés roga a Deus, implora a Deus para Deus não destruir, né? Então a mesma coisa aconteceu aqui, na Torre de Babel. Deus, a mesma coisa não, uma outra coisa parecida, mas dessa vez Deus não pensou em vou destruir, né? Mas Deus falou, eu vou criar uma nova nação. Eu vou criar uma nova nação e vou trabalhar em cima dessa nação. É claro que, como eu já disse antes, né, ia nascer pecadores, porque Deus ia criar, né, a partir de um ser humano, Deus ia aumentar e fazer surgir uma nova nação, mas Deus teria que trabalhar em cima dessa nação. Então Deus criou Israel, a nação de Israel. Então aí é quando Deus vai chamar Abraão. Deus vai chamar Abraão para essa grande tarefa, né? Então eu vou ler aqui a aliança que Deus faz com Abraão. Vendo Deus, como eu disse, vendo Deus, a condição humana, o mundo afundado no pecado e na idolatria. Então Deus olha e vê um homem que Deus acreditou que ele
ordenaria os seus filhos. Ele tinha Deus viu que ele tinha esse caráter forte, firme, né? De ser aquele que ia dar instruções aos seus filhos, né? E então Deus viu isso, Deus viu essa característica de Abraão. Claro que tudo isso é dom de Deus, não é dom do homem. Abraão era pecador como nós, mas Deus viu isso. Então Deus chama Abraão. Deus chama Abraão, ele faz promessas. O título, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou fazer um resumozinho aqui, por parte dessas frases. Então, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, eu acredito que Deus estava querendo tirar Abraão daquele círculo ali, daquele meio. Por quê? Porque o mundo estava afundado no pecado, na maldade e na idolatria. Deus queria fazer uma nova nação. Se há uma coisa que Deus abomina, que é uma coisa que Deus aborrece de maneira tremendamente, é a idolatria. Deus não suporta a idolatria, a adoração a qualquer ser a não ser Ele, porque Ele é Deus e não existe outro. Então Deus, primeiro passo é tirar para fora, tirar Abraão fora daquela situação, fora daquele ambiente. Então, porque nós vamos ver que pela história, né, que a Bíblia não registra esses detalhes, mas pela história, né, registros históricos mostram que Abraão, o pai de Abraão, era idólatra. A família de Abraão provavelmente era toda idólatra. E o pai de Abraão, ele era fabricante, né, de ídolos. Então, Deus quer tirar Abraão do meio daquela situação para começar tudo novo, uma nova história de uma nova nação com Abraão. Então Deus fala: sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, da tua terra, para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão sai conforme Deus ordena. Aí Deus disse: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então serás uma bênção por quê? Porque Abraão, Deus viu que Abraão ia ser obediente à voz de Deus. Então Abraão, e ele foi obediente. Na obediência o homem é abençoado. Na obediência à palavra de Deus o homem é abençoado. Então, na bênção de Abraão, muitas pessoas poderia participar dessa bênção crendo no Deus de Abraão, porque agora a fé em Deus agora parte de Abraão, porque o mundo estava fundado na idolatria, mas agora Abraão estava saindo daquele círculo ali pela palavra de um Deus que é o único, o verdadeiro e único Deus, né? Enquanto o mundo tinha abandonado a Deus, Deus agora escolhe um homem, e esse homem estava agora debaixo do comando de Deus. Então aquele que cresce no Deus de Abraão seria abençoado. Então em Abraão tinha uma promessa de bênção, né? Mas não era que vinha do Abraão a bênção, mas vinha de Deus, mas pela fé no mesmo Deus de Abraão, né? Então tudo começou ali com Abraão. Então, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção para as pessoas, porque quem está na vontade de Deus, ele é bênção para quem se aproxima dele. Igual Deus abençoava a casa de Potifar por causa de José,
Então, aonde tem um temente a Deus, ali a casa é abençoada. A Bíblia diz que a mulher crente, temente a Deus, o marido dela é santificado. Olha que coisa tremenda. Até o marido, que às vezes é ímpio, é santificado pela mulher que teme a Deus. E vice-versa, é assim, né? Então, onde há uma pessoa temente a Deus, a bênção de Deus está ali. Então, Abraão, ele seria um abençoador, porque ele, ali, nesse trecho da história humana, era só Abraão, começando ali com Abraão. E então, claro que provavelmente tinha mais algumas pessoas ali, que espalhado pela terra, que também tinham talvez temor a Deus, mas dentre essas pessoas Deus chamou esse, porque provavelmente esse fechou o círculo do que Deus queria, né? Tipo um homem que tinha pulso firme para instruir seus filhos, né? Eu acredito que tinha outros também que eram temente a Deus, mas Deus precisava também dessa qualidade, ser uma pessoa de pulso firme. E Deus viu Abraão e chamou Abraão e inclusive Sem também era vivo, né? Nesse tempo aqui, Sem era vivo. E Sem ainda viveu muitos anos. Então, por isso que eu digo, provavelmente tinha várias pessoas que eram temente a Deus, mas Deus, é claro que Deus não chama as várias, as todas. Deus chama um, né? Depende do que ele vai fazer, é um que ele chama, né? Então, nessa história, é claro que ali era só um que Deus ia chamar. É igual Maria. Deus chamou Maria, mas não é porque era só Maria que era temente a Deus naquela época. Tinha muitas pessoas que eram temente a Deus naquela época, muitas mulheres que eram temente a Deus, mas Deus não ia chamar todas, né? Deus ia chamar uma só. Então Deus chamou a que ele achou mais conveniente. Dentre aquelas mulheres que eram santas mulheres de Deus, Deus escolheu uma, né? Então, aí Deus disse assim: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora aqui, essa bênção aqui, que é bendita, né? Não era só uma bênção, apenas uma bênção, uma simples bênção. Aqui era o afastamento da maldição mesmo, né? Porque lembra que quando Adão pecou, Deus disse para Adão: maldita é a terra agora, por causa de ti, né? E então, esse período todo, e todo o período do Velho Testamento, o ser humano, ele não podia falar com Deus. O homem foi separado de Deus, e Deus, é claro, Deus abre exceções, né? Deus abriu exceções para falar antes Deus falou com Noé, porque Deus ia destruir, então ali o justo que tinha naquela geração era Noé. Mas agora no tempo de Abraão, Deus, como eu disse, eu acredito que tinha algumas outras pessoas, mas Deus escolheu Abraão. Então ali, todas essas falas de Deus era exceção, porque na verdade o ser humano, ele não tinha condição nenhuma de Deus falar com o ser humano, né? O mundo estava arruinado, né? Mas aqueles que temiam Deus, Deus escolhia esses para poder dar prosseguimento, Deus precisava. Então Deus fez uma aliança com Noé, só que a aliança que Deus fez com Noé é outro tipo de aliança, aliança de segurança, de proteção. E depois Deus fez aliança com toda a terra, com todos os seres viventes, tanto pessoas como animais, prometendo que não mais seria destruído a terra pelo dilúvio. É claro, seria destruído, mas não por águas, né? Porque a Bíblia diz que a terra está reservada para o fogo. Então, de qualquer forma, o pecado ele trouxe destruição, e essa destruição não é cortada em parte alguma da Escritura. Ela vai continuar, ela prossegue. Mas então, Deus, ele disse para Adão isso, né? Que a terra estava amaldiçoada por causa de Adão, mas Deus institui sacerdotes, né? Para
falar com Deus. Então tudo isso é exceções, né? Para falar com Deus, mas era só eles que podiam falar com Deus e nós, o povão, não podia falar, né? Então, são exceções que Deus abria para poder ter um contato com o ser humano. Mas quando Deus faz isso, Deus já havia feito aliança aqui. Tudo começa aqui com Abraão, né? Começa com Abraão. Então, aí Deus fez aliança com Abraão. E aí Deus disse, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já é Deus falando sobre o que o Messias faria, né? Traria a bênção a partir do Messias. Então, Deus não mais estava de costa, mas Deus virou de frente para o homem, né? E agora o ser humano podia falar diretamente com Deus. Então, é a bênção que Jesus, uma das bênçãos que Jesus ia trazer era essa, quebrar essa separação que houve desde o Éden, essa separação que fez Deus ficar de costas para o homem, porque o homem não podia falar com Deus, né? Mas, na cruz, Deus quebra essa barreira, e aí Deus vira de frente para o homem. Agora todo ser humano pode falar diretamente com Deus. Mas claro que esse não é o assunto agora, né? Então aqui Deus faz essa aliança com Abraão, prometendo que na linhagem de Abraão viria o Salvador, né? Esse que traria a bênção, que quebraria a maldição do Éden, que ocorreu no Éden, e agora ele traria essa bênção, dando ao ser humano a oportunidade de clamar a Deus, de todo ser humano clamar diante de Deus. Mas prossegue o plano da salvação de Deus, sendo o único, né? Agora o homem, ele não precisava, por exemplo, o ser humano está morrendo. Se eu não tiver diante do sacerdote, agora eu tenho que consertar minha vida com Deus. Mas e agora? Como que eu vou fazer isso? Eu estou longe de um sacerdote, não tem nenhum aqui, então não tem jeito para mim, estou perdido. Então, não precisa mais isso. Onde o homem estiver, ele pode, ele mesmo, falar com Deus. Depois da cruz, depois da morte de Jesus, essa barreira caiu. Então, Jesus, abriu um caminho direto a Deus. Então, por isso que diz que ele é o novo e vivo caminho que foi aberto diretamente para Deus. Então, o homem pode falar diretamente com Deus. É claro que isso não está dizendo que não precisa ir para a igreja, né? Isso aí já é uma outra história, e precisa sim, precisa estar em comunhão, como a palavra de Deus instrui a isto. Mas agora não é esse o assunto, né? Então, a história mostrando aqui a aliança que Deus fez com Abraão, que seria o cabeça dessa nova nação. Então, mais à frente, nós vamos ver Deus fazendo a aliança com o filho de Abraão, com Isaac. E é a mesma aliança que ele fez com Abraão. Ele está dando sequência ao plano da salvação. Deus está dando que sequência. Então, a sequência passa pelo filho de Abraão. Então, agora indo para frente aqui na história, nós vamos ver Deus fazendo a mesma aliança com o filho de Isaac. Então, eu vou tentar concluir sobre este assunto das alianças no próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus.